Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial, já vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é um cara sensacional e que eu admiro muito. E antes, porém, entretanto, contudo, mandar aquele recadinho especial, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para você estar acompanhando aqui não só o episódio ao vivo, mas também, né, todos os outros 64 que nós já temos aqui nessa caminhada do No Ar, tá bom? Aproveitar e convidar você também a clicar aqui nos nossos patrocinadores. Temos aqui os QR Codes que vai passar aqui do lado. Temos os patrocinadores Master, né? Você vai encontrar por aqui a Montana Automóveis. Para você que tá a fim de comprar, financiar, trocar o seu carro, a Montana tem tudo que você precisa, cara. E ainda você vai encontrar veículos com até 2 anos de garantia. Bacana, né? Então, ó, clica aqui para você saber mais informações, para você já aproveitar esse mês ainda e fazer a troca ou financiamento do seu veículo, tá bom? Montana Automóveis. Para você que quer dar um trato aí na sua barba, fazer o seu cabelo, St. James Barber Shop, 2 unidades em Rio Preto, tem no Vivendas, tá bom? E tem também no Dama, fica ali em frente ao Gaivotas. Cara, ali você vai encontrar uma experiência diferente para você fazer a sua barba, para você cortar o seu bigode, o seu cabelo. Tem ainda o dia do noivo, tem drinks especiais, tem alguns jogos, tem alguns eventos, tem muita coisa bacana. Se você não conhece ainda, clica aqui no QR Code também, St. James Barber Shop, com a gente por aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Agradecendo também o Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, loja.fernandãobebidas.com.br, esse é o novo site, cara, tá bombando, é muita coisa bacana e o Fernandão tá junto com a gente, tá? Fica ligado que daqui a pouquinho nós vamos falar também do Sanso Studio, que pra você deixar o seu carro no trato, no lindão, já a gente vai explicar como é que funciona também, que é um dos nossos patrocinadores. Agradecer o Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho nós vamos estar degustando ali algumas delícias especiais preparadas pelo Rei do Pão de Queijo, com 3 unidades em Rio Preto, tem na Badi, tem também lá no Plaza Capital, que é onde fica o estúdio de tatuagem do nosso convidado de hoje, e tem também na General, tá bom? O Rei do Pão de Queijo, tradição absoluta pra você, é delicioso, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo. E agradecendo também aqui 2 patrocinadores muito especiais. Primeiro a T-Flow, a loja que veste aí, a marca que veste os artistas. Pra você que tá a fim de comprar aquela roupa bacana, descolada, a T-Flow tem tudo isso pra você. Além de bonés, tem a nova coleção Outono e Inverno, assinada pelo Jesus Luz, o DJ maravilhoso. E aí fica ligado então para você acompanhar, tá bom? @Tiflow Iguatemi Rio Preto, @UseTiflow. E agradecendo também, pra gente fechar essa primeira parte aqui, o Mercadão Agropet. Com preço bom, ninguém compete. São 8 lojas, 6 só em Rio Preto, tá? Você vai encontrar ainda em Badi e em Ibirá. Tem no Rio Preto Shopping, tem também no Shopping Cidade Norte e espalhada por toda a cidade. mercadãoagropet.com.br, Mercadão Agropet, para você acompanhar. Bora conversar aqui com o nosso convidado de hoje. É um cara que eu conheci através de um outro podcast que eu fazia, a gente trocou uma ideia nos bastidores, começou ali uma amizade, uma admiração muito grande, chegamos a vamos dizer, dividir a mesma nutricionista, né? Ele teve um resultado positivo, obviamente você percebe que eu não, mas a amizade prevaleceu e é um cara que eu aprendi a admirar, fui conhecendo as histórias dele, muito engraçado. Nós tivemos aqui o Gabriel, né? O Gabriel Fanart, que veio aqui participar com a gente, e esse cara teve, vamos dizer assim, fator aí crucial para que o Gabriel pudesse estar por aqui. Depois a gente foi comer lanche e tudo mais. Hoje com Evandro Tatu. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Milton, muito obrigado aí. Prazerzão estar aqui no seu programa, né? Eu vejo lá de casa, né? Sempre que eu consigo. Os que eu não consigo ver, eu vejo depois o reprise aí, mas muito
Muito prazer estar aqui com você. Pô, cara, show de bola. O Evandro, que inclusive no dia do Gabriel, ele participou com a gente um pouquinho aqui, trocou uma ideia com a gente pô, é sensacional. E, cara, eu queria começar falando sobre a sua história em relação a isso, porque eu vi as coisas que você fazia engraçada, né? Eu sabia que você era tatuador profissional, sabia da sua profissão, sabia das coisas que você fazia, mas aí eu vi você um dia com a sua família inteira, todo mundo vestido, todo mundo com fantasias e não sei o que e tal. Eu comecei a falar, cara, esse cara, ele faz muito mais do que tatuar, né? E comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Aí foi onde eu conheci que você começou na sua vida, assim, com desenhos, é isso? É isso, quando, né, desde criança eu gostava muito de desenho, a minha mãe já desenhava um pouquinho, então eu fui pegando esse hábito sobre o desenho e tudo mais, e é algo que eu gostei e levo, né, sempre levei esse lado de desenho, coisas assim, geek, anime, né, todo esse mundo, e eu levo até hoje isso, né. E o que você gostava de desenhar muito, assim? O que eram os favoritos? O Dragon Ball e o Pokémon, né? Que é porque é da minha geração, né? Veio o Pokémon e o Dragon Ball, que é algo que já pegou, assim, toda essa galera, né? Que eu tô com hoje 32. Então pegou toda essa minha geração e todo mundo curtia naquela época, né? Principalmente o Dragon Ball, que é muito conhecido. Sim. Inclusive, recentemente, né? O criador do Dragon Ball veio a falecer, né? Que eu também não vou lembrar o nome agora. Eu Ninguém também vai não lembrar. lembro. Mas tudo bem, então. Valeu. Ô, Evandro, e assim, a gente quando vê tatuagem, né? A gente percebe a primeira... Qual o nome? Akira Toriyama. É isso? Akira Toriyama. O André é o Dragon Ball Z, nosso Pokémon aqui, o André, que tá sempre junto com a gente. Quando a gente fala sobre tatuagem, a gente vê coisas relacionadas a desenhos, muita gente escreve uma frase ou o nome de alguém, alguma coisa nesse sentido, né? Passou pela sua cabeça, quando foi que começou essa ideia de você se tornar um tatuador? Porque hoje até, depois eu quero que você fale sobre isso, porque eu vi um vídeo seu hoje, você falando assim, gente, tô fazendo um tratamento aqui porque eu sou meio cagão com tatuagem. Eu falei, mas como assim que o cara tem medo de tatuagem e o cara é tatuador e um dos melhores que existe? Exato. Na real, a tatuagem em si, ela meio que, eu digo que ela caiu no meu colo, né? Sim. Porque eu desenho desde criança, mas era o desenho só, né? E aos 18 anos eu comecei a me interessar por tatuagem, né? Naquela época ainda existia aquele preconceito, existia todo aquele, né, dilema. E com 18 anos eu fiz a minha primeira tatuagem, gostava muito e tudo mais, comecei a me tatuar, mas nunca pensei em falar, não, vou me tornar tatuador. Sim. Porque até então, naquela época, era muito difícil, muito complicado o fato de ser tatuador, não existia curso, não existia um lugar certo onde você poderia comprar as coisas, né? Sim. Então, era muito difícil eu pensar em ser tatuador. Mas, quando eu já retornei aqui ao Brasil, né? Eu fui a uma convenção de tatuagem, onde os tatuadores estão todos ali reunidos, competindo, fazendo apresentação, e eu me interessei muito, e foi aí onde eu digo que caiu no meu colo, né? Eu fico imaginando assim, né? A gente fala sempre quando foi a primeira vez que eu entrei na rádio, a primeira vez que eu comecei a falar, a primeira vez que uma pessoa fez isso, a primeira cirurgia do médico, né? Como que foi a sua primeira tatuagem, né? Cara, a pessoa chegou ali e você, como que foi? Tremeu, ficou com medo, como é que era? Na verdade, na época, eu trabalhava, né, de outra coisa, e eu estudava tatuagem, mas eu estudava na pele artificial, que na época não existia pele artificial, era pele de porco mesmo. A gente tinha que ir lá no açougue. Comprava aquelas peles grandes, pancetona. Então, as peles grandes era muito raro, porque a pele que a gente usava era pele de barriga de porco. Então, era uns quadradinhos muito pequenos e tinha que pedir, por favor, que eles não cortassem ali, não arranhassem aquela pele. Que vendia a peça inteira, né? Então a gente comprava esse pedacinho de barriga, aí você tinha que chegar em casa, ferver água, guardar na geladeira, ferver água, jogar água fervente para a pele amolecer um pouquinho, para simular um pouco a pele humana. Então a gente fazia isso, né? Então eu fiquei treinando assim, tudo mais, e alguém lá no trabalho onde que eu trabalhava no Semai, descobriu que eu estava treinando, e chegou um rapaz lá, o Brunão, mandar um abraço para ele hoje, né? E ele já tinha várias tatuagens, ele falou assim, a galera me chamava de grandão lá, Grandão,
descobri que você tá treinando aí, tá onde você tá treinando? Eu falei, tô treinando na pele de porco. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, o porcão sou eu. Nossa senhora. Falou assim, amanhã eu tô na tua casa, você vai me tatuar. Nossa, aí eu tremia na base, eu falei, não. E ele insistiu, eu falei, quer saber? Vai, já tô aqui, eu vou meter marcha. E o que era a tatuagem? Então, preparei tudo certinho, era tipo uma caveira mexicana, sabe? Sim. Uma Catrina, né? Em vez de eu fazer uma escritinha, um negócio pequenininho, não, eu já quis, falei, não, vou fazer e tal. E no dia tava armando uma chuva muito pesada, o céu tava preto. Ixi. A hora que eu fui começou a cair raio, trovão e ventania, a luz vinha, tipo assim, foi tudo pra dar errado. Aí acabei a tatuagem, olhei, tudo tremida, tudo torto. Eu falei, cara, não é pra mim, vou desistir. Obrigado aí, mano, mas... Desculpa, qualquer coisa a gente chama alguém aí pra cobrir e tal. Ele, não, imagina. Tá? Só que na minha cabeça tinha ficado muito ruim. Sim. Só aí no outro dia ele ia voltar pra meio que a gente acabar ela, sabe? Aí no outro dia quando eu vi, falei, não tá tão ruim. É que na minha cabeça eu esperava algo mais, tá ligado? Então essa frustração do começo veio... eu quase desisti aí realmente, porque eu não tava preparado para isso, né? Claro, eu estudei um ano inteiro, a hora que eu botei a agulha na pele, não ficou nada do que eu tava esperando. E deixa eu te perguntar, até hoje, acontece isso ou não? Tipo assim, quando você termina uma tatuagem, a pessoa chegou lá, bom, hoje você já faz muito mais rápido e tal, tudo mais, mas quando você vê assim a tatuagem, você fala assim, poxa, poderia ter ficado ainda melhor alguma coisa ou não? Hoje você já sabe que aquilo é o padrão, isso aí você já tirou da cabeça? Não, eu já, assim, eu tatuo há mais ou menos uns 8 anos, né, 8, Sim. 9 anos, e quando eu tinha uns 2, 3 anos, você cria uma memória, vamos dizer assim, um lugar onde você senta e faz aquilo, o seu cérebro faz automático. Sim. Então, não existe forma de ficar ruim. Ou fica bom, ou fica muito bom. Porque mesmo se a gente quiser errar, o próprio cérebro não deixa, sabe? Entendi. Porque a gente tem que seguir aquele mesmo padrão. Mais ou menos assim, é difícil explicar, né? Não, mas é isso mesmo, porque senão você vai ficar sempre assim, naquela cobrança, né? Poxa, deveria ter feito mais. Não, se eu fizesse um negocinho aqui, se eu fizesse assim, e aí vai ficar... Essa cobrança existe, né? Claro, vamos supor, toda tatuagem que eu faço, no final eu pego o óleo, tipo assim, eu fico 1 hora analisando o que eu fiz, que eu não poderia fazer para dar um passo a mais, né? Sim. Mas os erros hoje já é muito raro acontecer. E na época que você começou a tatuar assim, tinha alguém que você já admirava? Você falava, pô, esse cara aqui, os traços dele, ou esse cara que eu quero um dia tatuar nesse estúdio, eu quero ter esse equipamento. Quem que era o cara que na época era o plurifodão, assim, que você seguia? Cara, que em Rio Preto tinha uma galera que já tatuava há alguns anos, né? Tinha o pessoal da Dragons, que é um estúdio, na época, muito famoso. E como eu sempre curtia a parte de realismo, um dos únicos que fazia realismo era o Espiga, que eu admirava muito o trampo dele, né? Então, tipo assim, a primeira vez que eu pude estar com ele ali foi um momento muito legal, né? Então, de falar igual você falou, você se imaginar naquele momento ali, né? Uma coisa muito, muito massa. Ó, o Edson tinha mandado uma perguntinha aqui pra gente, a gente tinha deixado uma caixinha de pergunta, depois a gente vai voltar lá, mas o Edson falou assim, ó, ele falou que tinha voltado ao Brasil, aí tem essa parte que você foi pra fora, né? Como que é essa questão? Você nasceu na Espanha, você é brasileiro ou você só morou fora? Não, eu nasci aqui em Rio Preto, eu sou rio-pretense, né? E na minha adolescência, a família inteira, a gente foi morar fora, porque meu avô é espanhol. Sim. E meu pai queria passar uma temporada lá, então a gente passou 10 anos lá, foi onde eu me formei, que não tem a ver com a arte, né? Eu me formei em automação industrial e depois é que a gente retornou. Aí eu fiquei um tempo aqui no Brasil já tatuando e fui 1 ano e a gente ficou 1 ano lá na pandemia, que eu fiquei tatuando, depois eu retornei de novo. Então é mais ou menos isso para vocês entenderem. Entendi. E esse tempo, esses 10 anos que você tinha ficado lá primeiro, foi onde você conheceu a esposa ou não? Isso.
Aí eu consegui você- conhecer minha esposa, tudo mais. Aí a gente trouxe ela pra cá pro Brasil. Aí eu tenho 2 filhos, né? Sim. O Eric e a Chloe, que Que é nasceram igual lá. que nem também, né? Igual, é cópia, né? Clone. Tem que fazer o DNA pra saber se é dela. Porque dele, barriga de certeza que aluguel, é, né? não é? Só barriga de aluguel. Conheci eles e, pô, muito legal também. E principalmente esse contato que essa interação que você tem com seus filhos, não só em relação às brincadeiras que vocês fazem, os eventos que você leva a família inteira, mas eu lembro que você tinha acabado de mostrar uma foto na época lá, que você tinha acabado de montar uma cozinha inteira pra eles, né? Pra poder ficar. Pô, é legal demais isso aí. A gente fez uma cozinha planejada inteirinha, uma réplica de uma cozinha original para eles brincarem ali de Masterchef e tudo mais. E eu gosto muito de ver eles brincando, né? Show de bola. Ó, seguinte, o Walter tá perguntando como que foi essa transição de você estudar em uma outra área para poder começar a dedicar pra tatuagem. Tá, a minha transição foi muito difícil, porque na época que eu decidi a viver da arte e tudo mais, ainda era muito complicado você pensar em alguém que era desenhista ou alguém que é tatuador viver disso, né? Porque não é um trabalho comum, né? Sim. Então foi muito complicado, porque é uma coisa incerta, né? Você trabalha num lugar, recebe um salário, então você sabe que todo mês tá o dinheiro ali, tá pingando ali, tá garantida. Então, assim, eu não sabia se ia dar certo, eu apostei demais em mim. Eu brinco, eu falo que talvez se fosse dia de hoje, talvez eu não teria essa coragem, né? Mas no dia eu virei pra minha esposa e falei, cara, nem que eu tenha que entregar a pizza de noite, mas eu quero tatuar. Que legal, cara, é isso aí. Então, assim, todo mundo falou que não ia dar certo. O meu pai, inclusive, falou que nunca ia dar certo. Então, assim, eu fui e falei, não, agora eu vou mostrar pra todo mundo que é possível e tal. E acreditei no meu sonho e... E depois que tudo aconteceu, o que seu pai falou? Depois, cara, meu pai, não, quando alguém toca no tema de tatuagem, ele bate no peito e fala, não, meu filho é fulano de tal, papá. Ele tem tatuagem, não? Não, nenhuma. Não tem. Ó, inclusive, recentemente a gente tava conversando e tal. O dia que eu fui fazer uma tatuagem lá com o Evandro, eu sou de Paulo de Faria, né? E os parentes, né? Os tios do Evandro, os parentes são ali do lado, né? Tem a fazenda, sítios e tal. Exato. E aí ele foi contando as histórias e eu fui lembrando de todo mundo, porque eu conhecia todo mundo, né, cara? Muito legal, é muito legal. Ah, ali, Paulo de Faria, metade da cidade é parente meu, né? Todo mundo, é galera. tudo lá. Nossa, eu adoro lá. Ó, o Gum Barbosa tá mandando aqui, tatua alto ou tatua baixo? E aí, Gustavo, tudo bem? Ah, esse é um meme, esse cara aí ele é... A gente brinca muito, zoa muito, a gente vai tatuar, é só brincadeira, né? Então eu queria mandar um abraço aí pro Neng Gustavo. Pra ele... Um abraço, obrigado aí, cara. O que mais aqui? Se você... Ah, tá. Aí tem o Ivan. O Ivan é um cara aqui que ele é inclusive ouvinte lá do Pacabá também da rádio. Ele falou assim, o tatuador trabalha também ou só tatua? Não, é o trabalho dele, é a profissão dele, né? Porque então, muita gente acha que é o bico. Não é, cara, é a profissão. Antigamente, no começo, há 8 anos atrás, eu recebia muita... Tipo assim, essa era a pergunta número 1, sabe? Só que o tempo vai atualizando, né? Mas eu acho que a última que eu recebi faz 1 ano, assim. Mas você só faz isso, tipo, você só mexe com isso e tal. Eu falo, não, cara, esse aqui é meu trabalho, né? Eu tô aqui me dedicando esse tempo a você pra gente fazer tudo isso. Mas não entra na cabeça da galera que é um trabalho realmente. Tem gente que não adianta, que você vai falar e não vai saber explicar. Ó, seguinte, agradecer aqui também a Encantar e Mimos Afetivos, que está presenteando aqui o nosso querido Evandro com uma caneca personalizada com o nome dele, legal. Tudo certinho aí e tal. Evandro Tatu, valeu, obrigado aí a Renatinha. Tá chegando aí o mês de maio, que é o mês das mães, tá? Então nada melhor do que você presentear a sua mamãe com uma cesta linda, maravilhosa, com um presente personalizado, e a Encantar e faz isso para você. Vai lá no @Encantar e Mimos, tá bom? São mimos afetivos que com certeza vai conquistar aí quem você ama de verdade, tá? Quero agradecer também aqui a Mariner Calçados, para você que tá precisando de calçados, seja ele masculino ou feminino, qualidade absoluta, a Mariner tem para você. São 2 unidades em Rio Preto, tem na Constituição e tem também no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo, tá? Tudo com estacionamento, e na Mariner você pode parcelar, tem umas mochilas em couro lindas, maravilhosas, ó, produto diretamente de Franca para Rio Preto, tá?
polos, tem muita coisa bacana. Vai lá no @Mariner Rio Preto para você saber das novidades. Quem também troca ideia nos elevadores lá com o nosso querido Evandro aqui é o Marcão Imports. Para você que tá a fim de trocar, comprar o seu iPhone, o Marcão tem sempre a melhor oferta, tá? Marcão Imports RP. Lembrando que lá tem uma máquina que, se você trincou o seu telefone, às vezes você não precisa trocar a peça, o vidro inteiro e tal, faz o reparo, e o Marcão tem com exclusividade esse equipamento que é sensacional. Você pode dividir em até 18 vezes, lá você encontra também todo tipo de produto, tem perfumes, muita coisa bacana e até outras marcas que não seja da Apple, tá? Então não esqueça, @Marcão Imports RP, para você saber aqui de tudo aquilo que acontece e poder ter o seu iPhone novinho em até 18 vezes com garantia e tudo mais. A Interessências do nosso amigo Denelson, para você também que quer ter um lugar perfumado, tá? Você chega num lugar, um ambiente que tem aquele cheiro bacana, lá você encontra os melhores perfumes, aquelas fragrâncias, as mais sensacionais, importadas e tudo mais, você tem as mais sofisticadas na Interessências. Tem também aromatizadores e lá você vai encontrar, inclusive, para você fazer curso, tá? Para você ganhar um extra. Interessências.com.br e o @Interessências. Pra gente fechar esse bloco dos patrocinadores, quero falar aqui da Y-Steak, onde você vai encontrar o melhor churrasco aqui em Rio Preto, churrasco afetivo, tá? Lá você encontra carnes selecionadas, tem pratos especiais, é uma experiência diferente com receitas de família que vem direto de Minas aqui para Rio Preto. @YSteak no Instagram, toda sexta, sábado e domingo tem som ao vivo, tem muita coisa bacana para você que quer, né, conhecer esse ambiente que é sensacional, com uma comida afetiva em forma de churrasco. Você pode fazer no seu evento também, vai fazer aniversário, alguma coisa, contrata aí a galera da Y-Steak, que é sensacional. Agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, que é o cara também que organiza as nossas artes e faz as nossas divulgações por aqui, beleza? Bom, galera que tá também aqui no chat, né, que tá acompanhando, para você mandar a sua pergunta, você precisa se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like e vem com a gente por aqui. Deixa eu mandar um beijão pra Tainara, que tá aqui. Oi, Tainara, também te amo, um beijo pra você. Tá aqui mandando, falou assim que as tatuagens que você faz são top. Tá bom? Legal, legal. Valeu aqui, show de bola. Quem mais aqui? O Zé Reinaldo tá mandando boa noite. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia. Grande Zé, um abraço. Atividade extremamente posta para quem tem plena habilidade. Isso também tem, né? Porque uma pessoa que tá tremendo não vai fazer. O que foi, né? Vai dormir. Tô achando que é outra. Achei que era uma outra coisa que tinha acontecido. Que mais aqui que tá mandando? A Nízia, boa noite. A Maria dos Reis, o Evandro, que legal. É? Beijo, Dona Maria, um beijão pra senhora, viu? O Renan também tá mandando boa noite aqui. A Camila, a Laura Gomes. Beijo, Laura. Tá mandando boa noite. O Everton, fala Milton, beleza? Todas as quintas-feiras eu e minha mãe acompanhamos você. Manda um beijo pra ela. Não vou falar o nome dela, não. Não vou falar o nome da mãe do Everton, não. Você viu o nome da mãe do Everton aí, André? Não mando nem mais um beijo pra sua mãe. Só não vou falar o nome dela no ar, mais um beijo, viu? A Maria tá aqui, ó. Nossa, o Hamilton de Paulo de Faria, que legal. É isso aí, vamos lá. A Laura tá falando que aquele dia foi tenso. Agora não sei que dia que é. Todos os dias foi tenso, né? Todos os dias. O dia da primeira tatuagem. Tá. Pode ser. Presente, então. Pode ser. Foi muito tenso. Você viu o nome aí, André? Você tá louco. Não vai. Esse povo quer fazer pegadinha, cara. Ainda mais que você que tá acostumado. Você acha que vai acontecer isso aqui? Eu posso cair de vez em quando, mas nunca todo dia, não é? Quem mais aqui que tá mandando alôzinho pra gente aqui? A Elisa. Quais foram, né, os seus maiores desafios que você enfrentou para começar a carreira? Eu acho que na época o preconceito era uma coisa grande ainda, né? Hoje em dia ainda tem alguns. Eu também passo alguns preconceitos aí que eu escuto, mas eu gosto quando eu entrevisto o padre aqui, que eu falo pro padre, é pecado ou não? E a maioria dos padres fala que não. Então isso pra mim já é tranquilo. Já é tranquilo. Os maiores, qual que é a pergunta mesmo? Um dos maiores, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no começo? Desafios, né? O maior desafio é a própria mentalidade, né? De você, como eu estava dizendo antes, de você sair de um emprego fixo para fazer algo que é para você. Sim. E você não sabe o que vai acontecer na próxima semana, nos próximos dias. Então, assim, você não... Estabilidade, né? Estabilidade. Então, você não sabe se você vai ter cliente, se não vai ter. E no começo é muito difícil, porque ninguém quer tatuar com você. Sim. Então, ninguém confia no seu trabalho, você ainda é um iniciante. Então, até você conquistar essa confiança, mostrar para as pessoas que você realmente é bom, porque ninguém quer tatuar com, né? É raro a pessoa que tatua com iniciante, porque é algo que vai ficar pro resto da vida.
Então, se você cede a pessoa, né, cede a pele para uma pessoa que vai ficar tremida ou não vai ficar legal, é difícil, né? Então, o começo até você engrenar um pouco é bem complicado. Sim. Deixa eu te perguntar um negócio. Hoje eu não sei se você tem essa noção de a quantidade de pessoas que pedem isso ou aquilo. A gente sabe que você é um especialista em realismo. Mas tem muita gente que quer homenagear o pai, homenagear a mãe, alguma coisa nesse sentido. A maioria já sabe o que quer tatuar, já tá com o desenho na mente, ou pelo menos fala, ô Evandro, eu queria uma coisa assim, 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 para você poder criar, ou na hora lá você ajuda a pessoa realmente, fala, ó, tem essas opções, tem alguma coisa assim, mas a maioria já sabe o que quer ou não? Na verdade é um meio a meio, sabe? Sim. Tem gente, a metade do pessoal sabe o que quer realmente, a metade não. Mesmo assim, até os que sabem o que realmente quer, a gente senta, conversa, vê certinho se é aquilo mesmo, se encaixa no corpo daquela pessoa. Porque não é qualquer trabalho que encaixa em qualquer lugar. Sim. E às vezes até por personalidade, ou às vezes a pessoa viu em algum famoso e tá pelo hype ali, digamos Sim. assim, né? Então a gente troca bastante ideia, coloca na pele, né? Hoje a gente tem a tecnologia de colocar na pele antes de ser tatuado. Então isso ajuda muito. Aí a pessoa já decidindo, eu junto com ela, aí a gente faz o trabalho. E eu penso que é assim, né, cara? Porque eu lembro quando eu fiz a minha primeira tatuagem, todas as minhas têm um significado, né? Mas eu lembro que o dia que eu fui fazer a primeira tatuagem, tinha um cara fazendo a tatuagem lá e ele queria fazer um dragão, de qualquer maneira. E o cara já tinha mostrado uns 300 desenhos de dragão pra ele e ele não queria, ele queria um que ele tinha sonhado. Mas ele não sabia explicar pro cara, né? Aí como é que você vai explicar um sonho seu? Ele falava, não, era um dragão assim que virava e não sei o quê. E o cara falava, meu irmão, eu tô aqui, o horário é seu, a gente tem paciência, mas eu não tenho como descobrir, né? É complicado. E aí, às vezes, a pessoa escolhe e aí a pessoa fala assim, eu fiz aquilo lá mesmo, que o tatuador falou, mas não era o que eu queria. Não, você tem que chegar e falar, eu quero esse, e ver se o cara vai conseguir fazer o desenho ou não, né? Exato. Hoje, tipo assim, a galera não sabe disso, mas a gente tatua o que a gente realmente quer. Com a ideia da pessoa. Sim, sim, sim. A pessoa acha que ela tá tatuando o que ela quer, mas na real a gente que conduz ao nosso caminho, porque a gente sabe o que fica legal. Exatamente. Não é o desenho, mas sim o encaixe na pele, o tipo de lugar onde você quer fazer, sabe? Tem muita gente que às vezes acha que vai prejudicar por causa de trabalho, então a gente tem que ver o melhor lugar, do melhor encaixe para fazer. Por isso que a galera faz o que normalmente que a gente quer, né? Ô, Evandro, e é mito ou é verdade que tem pele realmente que não fica legal a tatuagem? Que o desenho não fica legal, a tinta não pega, ela fica borrada? Existe isso? Não, existe. Porque existe eu tenho uma amiga que ela trabalha comigo, a Flavinha, Aham. e ela tem esse problema, cara. As tatuagens que ela faz, e como ela é bem branquinha, eu falo assim, cara, vai destacar, vai ficar top pra caramba, Aham. né? E, cara, acontece de às vezes não pegar, de não dar certo, Não tem que pegar. retocar. Cara, então, pele, cada uma é um mundo. Às vezes eu já cheguei a tatuar, vamos por 2 gêmeos, que normalmente, né, se for pegar tipo DNA, Seria tudo igual, seria né? igual e é totalmente diferente uma da outra. Tem pele super branca que não pega, tem pele que é super morena e pega muito bem. Então a gente tem que estudar cada pele ali e eu só consigo ver no toque, sabe? Sim, Eu não consigo olhar para uma pele e saber. claro. Então, quando eu já pego, toco, coloco a máquina, aí é como eu vou direcionar o trabalho, né? Então, vamos por assim, tem pele que não pega a sombra, né? O cinza. Então, a gente tem que usar mais preto. Tem pele já que pega vários tons. Sim. Então, a gente consegue direcionar para esse... E tem pele também que combina, vamos por assim, a colorida e outras não, né? E não tem a ver muito com o tom da pele. Sim, que sim. uma pessoa, supostamente uma pessoa mais clara, combina mais colorido. Não tem muito a ver. Vai muito de melanina, é um negócio A alimentação bem complicado. tem muito a ver também isso aí, né? Alimentação, na hora, hidratação da pele. Sim. Uma pessoa que passa creme e bebe muita água, a agulha vai bater, a tinta vai ficar ali dentro, vai tirar e vai estar tudo certo. Já uma pele ressecada vai machucar mais. Agora, deixa eu te perguntar um negócio aqui, uma curiosidade. Você tá lá, o cara foi lá e fez a tatuagem, você fez a tatuagem, beleza. A hora que o cara tá indo embora, você fala assim, ó, as recomendações são essas. O cara não fez o que você pediu. Aí depois ele chegou e falou, cara, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo bonitinho. Você já sabe que o cara não fez, né? É assim, a gente sabe pelo fato com que estraga normalmente a tatuagem, né? Vamos supor, não tem uma cicatrização legal, tudo mais. A gente sabe pelo fator de quando é uma bactéria, quando é
um erro do tatuador e quando é, vamos supor, um alimento que ele comeu errado. Porque a pele reage diferente, Sim. de diferente maneira. Quando é uma infecção, vamos supor, alimentar, que ele comeu algo que não deveria, a tatuagem inteira ela fica ruim. Quando é, vamos supor, uma bactéria que a pessoa encostou em algum lugar, só naquele pedacinho que ela encostou que a tatuagem vai ficar ruim. Então não adianta a pessoa chegar e falar, eu cuidei, eu passei pomada, eu não comi nada, que a gente vai saber, né? Então, quem dá com essa desculpinha aí não tem como. Enganar tatuador você não vai conseguir difícil. De jeito nenhum, né? É mais outra coisa também que muita gente reclama, igual hoje, né? A gente tava até falando sobre isso. É o medo, né? Em relação à dor, né? A gente sabe que desde quando você começou pra cá, mudou muita coisa, Exato. né? Desde uma anestesia, alguma outra coisa que a pessoa vai fazer, alguma coisa para não doer, o jeito de fazer tatuagem, os Exato. equipamentos, os aparelhos, né? Mudou muito. Hoje você vai fazer com a tatuagem com um equipamento que não tem fio, né? Não tem fio, não faz barulho, Não- né? Que é o que assusta a tem galera. tudo isso. O que mais acontece, assim, cenas inusitadas ou coisas que você poderia compartilhar com a gente, sem citar nomes e tal? Aham. Alguém que saiu correndo do estúdio, alguém que começou e mandou parar porque não dava mais para continuar, alguém que achou que era forte o suficiente e não deu certo, ou alguém que fez ou não queria fazer porque tinha medo e agora, depois que tem tudo esse negócio, vai lá e faz mais sossegado. É assim, o medo, ele existe, né? Essa ansiedade de, nossa, amanhã eu vou tatuar e ficar, principalmente para as primeiras tatuagens, né? Ele existe, é presente, só que quando a pessoa chega no estúdio, a gente vai, vamos supor que é a primeira tatuagem, eu vou conversando bem para, tipo, Deixando bem à vontade, deixando bem à tranquilo, vontade. E eu gosto que a pessoa pergunta, porque eu já vou respondendo, né? Sim. Então eu fico brincando ali e tal, para deixar essa pessoa confortável para, tipo, doer menos. Na primeira tatuagem, mesmo que doer, a pessoa aguenta. Porque ela fala, poxa, eu tô na primeira, eu não vou arregar, não vou arregar. Só que quanto mais vai passando o tempo, mais a pessoa tem tatuagem, ela vai ficando, digamos assim, mais mole, né? Então já aconteceu, vou citar um nome aqui, esse aqui merece. Um beijo, Rafa. Olha. Rafael Nardini, vou falar até o nome dele, Nardini. Rafael Nardini. Muitas vezes ele já mandou parar. Teve uma vez que ele levantou da maca e saiu correndo, falou, põe o plástico, eu tô indo embora, muito obrigado, a gente já tem uma amizade, né? Tô indo embora e pronto, acabou, que ele não aguenta a dor. Então, assim, na primeira, como eu te disse, a pessoa não vai arregar. Só que hoje existe número, tem anestésico, tem tudo que tá a nosso favor, né? Cara, você sabe que a dor é uma coisa que pra mim é suportável. Eu fui lá, você viu, não dei trabalho. De boa. Mas eu até durmo às vezes, porque você pega o barulhinho com o ar-condicionado na sua cara, Batendo, nossa, você vai embora. Uma você... musiquinha, né? Já era. Mas o que me deixa nervoso é assim, é o cuidar depois. Você ter a paciência para poder passar fazer. o creme e tal. Apesar que no dia eu até enchi o saco do Evandro na hora. 10 minutos depois que eu saí lá, eu já enchi o saco dele. Porque o Evandro tem um negocinho lá que é muito legal, que ele, ao invés de colocar o plástico, é uma pasta que ela vira o plástico. Que ela vira o plástico, né? Seca. Pô, muito legal. Ele falou assim, ó, aqui fica tranquilo e tal, na hora que você for tomar banho ela vai se dissolver, não tem problema, não vai entupir ralo, não vai acontecer nada, fica tranquilo. E aí o que vai acontecer? Depois na hora que você for dormir, você coloca um plástico e tal, passa a pomada, né? Se você puder lavar tantas vezes e tal, beleza. Cara, na hora que eu entrei no carro, eu já rasguei o negócio. Aí eu mandei a foto pra ele, falei, mano, já virou regaço aqui, ó. Não, fica tranquilo, tá tudo bem, que não sei o que e tal. Cara, quem que iria imaginar que uma pomada que você passa iria virar um plástico e iria... é muita coisa que acontece. Cada evolução, dia, né? Cada dia. Cada feira que acontece, cada Exato. coisa que vai, os equipamentos que você recebe. Eu sei que hoje em dia você é embaixador de algumas marcas também. Então, isso é uma coisa que no começo talvez você nem imaginaria que ia chegar a acontecer. Sim, vai evoluindo a passo de gigante, né? Agora, igual a gente falou, antigamente a gente colocava um plástico. Hoje a gente passa um creme, que o creme endurece e vira o plástico, e ele sai com a água. Então, assim, para aquele momento que a gente acabou de fazer a tatuagem, que a pele ainda está aberta, é muito necessário que ela esteja protegida para uma bactéria não entrar, né? Sim. Então, com esse método... E hoje a gente tem também um plástico, né? Que a gente coloca e ele fica invisível na pele. Então ele deixa respirar a pele de dentro para fora e não deixa nada de fora para dentro entrar. Olha É uma aí, tecnologia absurda.
A Marcela tá mandando aqui pra gente. Mito ou verdade, né? Que os primeiros 2, 3 dias a tatuagem tem que ficar inteiramente fechada. No caso, acho que fechada que ela quer dizer coberta, né? Coberta, né? Então, na verdade, cada tatuador passa uma recomendação, né? Então, nesses 8 anos, a gente foi fazendo uma análise de passo a passo, principalmente em mim, que eu fui vendo, né? Como é feito o processo de cicatrização, né? Porque não é o mesmo a gente recomendar e ver, né, no próprio corpo. Cobrir a tatuagem em si, eu gosto de cobrir ela só nesse primeiro momento, assim, nesse primeiro dia. Depois que você dormiu e acordou, quanto mais ao ar ela ficar, melhor ela vai cicatrizar. Então, até então, vamos supor assim, a pomada, que a galera fala, passa pomada e tudo mais. Eu gosto que a pessoa passe pomada só no outro dia de noite. Tá. Porque a pele ainda vai estar soltando aquele líquido, ela ainda vai estar hidratada. Se a gente cortar essa própria reação da pele, pode ser que dá ruim. Então, quando ela fica muito tempo abafada, pode ser que a própria pele meio que cozinha isso e cause uma cicatrização ruim, entendeu? Sim. Ó, a Ricela tá aqui. Boa noite, gente. Eu amo tatuagem, porém com moderação, né? Tenho 4 e adoro todas elas. Pergunta aí se ele faz em neon. Quero fazer uma triquetra. Triquetra. Mas quero em neon. Que neon. Triquetra. Depois você pergunta para os universitários aí, fala pra gente. Tricreta. Tá, deve ser a tinta neon, ela tem... Isso aqui que é uma tricreta? Sim. Ó, louco, Celta, né? Onde é o melhor triqueteiro que tem no Brasil hoje. Ó. O que acontece... Tricreta. Não, acho que é um símbolo celta. É um símbolo celta. A tinta neon, o que acontece com ela? Tô dele? Aí, voltou. Voltou? Acho que não, voltou. Né? Eu tô mexendo aqui, eu não tô nem... Não, voltou. A tinta neon, no Brasil, o órgão que regula toda essa regulamentação de tinta, que é a Anvisa, essa tinta não é permitida a gente usar aqui. Porém, em outros países, né, Estados Unidos e tudo mais, a galera usa. Então, assim, de um jeito a gente consegue trazer ela para cá e dar um jeitinho de conseguir usar. Porém, não é recomendado porque ninguém sabe, porque é uma tinta nova. Então, ninguém sabe como ela vai reagir com o passar dos anos, entendeu? Entendi. Porque tem uma outra coisa também, né? Aí, ó. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo esse efeito vai durar na pele. Se ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3. Então é algo que fica muito legal, porém a gente ainda tem pouca informação sobre essa tinta, né? Mas é que durante o dia não tem muito o que fazer, né? E ela só reage à luz neon. Então mesmo que esteja de noite... Ou então você vai ter que pegar um boné daqueles que tem uma luz embaixo aqui, tem colocar que pôr uma aba, exato. Colocar igual aqueles carros que a gente vê claro, fica muito, esteticamente fica muito massa, né? Mas a gente ainda fica meio ressabiado. Mas já é mais uma coisa que acontece no mundo que surgiu por aqui, né? Ô Evandro, eu já quero fazer uma perguntinha para você já sobre a questão do que foi mais comentado o ano passado, né? Que foi aquela polêmica aí que eu causei. Não, inclusive tem 3 polêmicas aqui que eu quero falar. Tem o do outdoor também, que a gente vai falar que isso foi legal. Que a gente vai falar, porque um dia ele comentou comigo sobre isso, mas eu acho que ele tinha esquecido que ele tinha comentado, né? Ele falou assim, cara, eu tava pensando em fazer um negócio assim e tal. Eu falei, acho que vai ficar legal, cara, mas não... Tem que ver certinho como é que vai ser, né? E aí, do nada, ele fez. E aí, eu cheguei na Nutri lá, ela falou assim, você viu o que aconteceu, cara? E tal, a gente já vai contar essa historinha aí. Quero falar aqui da QAP Armas e Munições, que tá junto com a gente. Vem aí o segundo encontro Amigos Clientes QAP, tá? Vai ser open bar, open food. Vai ser no sábado, 12+1 de julho de 2024, tá bom? Sábado, 12+1 de julho de 2024 vai ser o início das vendas em breve. Fique ligado lá no @QAP_Brasil. QAP_Brasil. Aproveita também para você saber como é que faz para você já tirar aí o seu CAC e já poder também comprar a sua arma com qualidade absoluta e tudo regularizado, tá? Sem nenhuma dor de cabeça, nada para poder depois deixar você aí
a ver navios. Falar também aqui da Casa de Carnes Roseiral, é o famoso açougue da Bel. Cara, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto e lá você encontra tudo que você precisa para o seu churrasco ou para o seu dia a dia, tá? Lá tem os kits misturas que eles fazem, onde você tem um pacote, tudo fracionado, onde você vai ter todo dia uma mistura diferente para sua casa. Bacana, né? Um dia carne de porco, um dia uma carne frango, outro dia também um bife e assim sucessivamente. Todo dia também tem uns espetos especiais, espetos e também caftas que só a Roseiral tem. Qualidade absoluta. Para você que trabalha com isso, para você que é assador, para você que trabalha, vende, né, espetinhos, cara, procure a Casa de Carnes Roseiral, tá? Fica na Major Léo Lerro 1120, próxima à Igreja São Judas. Fale com o Fabrício, com toda a equipe lá, você vai ter o melhor negócio, vai ter a melhor carne de qualidade para o seu churrasco e para o seu trabalho também. E ainda aproveitando os finais de semana que tem aí aquele frango assado crocante que só a Roseiral tem e mais um montão de assados que só a Roseiral tem para você também, tá? Casa de Carnes Roseiral, com certeza a tradição absoluta do açougue do Abel, mais de 40 anos com a gente. Agradecer também a Joia Musical, a joiamusical.com.br, para você que é músico, para você que quer aprender a tocar violão, para você que quer um instrumento, a Joia tem tudo isso para você, mais de 50 anos de história, logo logo a Aline vai estar por aqui pra gente contar a história da Joia Musical. E cara, é muito bacana porque a maioria dos músicos, a maioria das bandas aqui de Rio Preto e região tem sempre um equipamento, um instrumento, algo relacionado à joia. Ou seja, é uma tradição absoluta com qualidade e é sem igual, principalmente nos equipamentos e marcas, tá? ajoiamusical.com.br, @ajoiamusical com a gente também aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Daqui a pouquinho o Evandro vai receber um kit da Farofa da Nega, são 5 sabores, é o melhor acompanhamento do Brasil. Tem a tradicional, tem a de limão, tem a de banana, tem a picante e também você vai encontrar caipira. farofadanega.com.br, @farofadanega no Instagram para você conhecer, mandar um beijão pra Márcia, que foi aniversário dela essa semana. Ô, Nega, um beijo pra você, felicidades, tudo de bom, que Deus te abençoe muito em sua vida, viu? Ó, vamos falar aqui primeiro sobre o outdoor. Outdoor, tá. Por quê? Estava eu na internet lá, tal, de repente o Evandro colocou um outdoor bacana, foi perto de um shopping da cidade, perto da Havan, vamos falar aqui, perto da Havan, perto do shopping e tal. E, cara, muito legal e tal, contando lá e tal, beleza. E, de repente, ficou lá um tempo, né? Quando você paga, você fica um tempo outdoor. E, de repente, o outdoor foi rasgado. Foi pichado. Foi pichado, exatamente. Vandalizado. Vandalizado esse outdoor. E todo mundo ficou preocupado, né? E o Evandro, ele é tão ator, mas muito bom ator, que o que ele fez? Algumas pessoas, obviamente, já sabiam disso, né? E ele foi e mostrou, né? Ele mostrando ele indo até a loja, tentando pegar os vídeos, a filmagem, ele falando assim, poxa, a gente gravou vários vídeos falando, pô, a gente trabalha sério, né? Desenvolve, gasta dinheiro e não sei o que e tal, pra pessoa vir aqui, a inveja vir e tal. E eu fiquei em dúvida, eu falei, cara, será que é aquele negócio que ele me falou ou realmente aconteceu? E aí depois ele veio contar e mostrou lá o vídeo, né? Quem tava ajudando, como que foi feito e tal. Cara, isso deu uma repercussão tão grande, porque a gente já te conhece pelo seu alto astral, né? Pelas tatuagens, pelos trabalhos que você faz, que são incríveis. Mas por mais que a gente teria certeza que você tinha feito isso, a gente ainda ficou em dúvida. É difícil acreditar, não é? Na verdade, a ideia veio porque eu tinha me mudado recente lá, né? Pro edifício, né? Pro Praça Capital. E o caminho para chegar até lá tem alguns outdoors, né? Que fica bem atrás da van. Sim. E todo dia eu passava lá e olhava aquilo e falava, poxa, colégio não sei da onde, dentista não sei da onde. Tipo assim, e era sempre empresas, né? Mais conhecidas, tudo mais. E eu falei, aí um dia eu parei, olhei, falei, poxa, por que minha cara não tá aqui no outdoor, né? Por que só isso? E coloquei isso na minha cabeça. Aí eu fiquei... no dia eu tava tatuando um amigo meu e eu fiquei o dia inteiro, cara, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. Ele falou, cara, por que você não liga? Aí fui lá, peguei o número e liguei. Aí eu falei assim, como que funciona? Ela falou assim, você pode fazer um pacote com a gente para ficar 15 dias. Sim. Eu falei, não, eu quero o mínimo possível, porque eu quero fazer uma brincadeira assim e tal. Aí ela no começo a empresa não quis, né? Sim. Porque eles não sabiam quem eu era e tudo mais. Claro. E depois eu expliquei como ia ser e eles toparam certinho.
Então eu fui lá e coloquei a minha cara. Um amigo meu me ajudou, o Malzone, inclusive essa camiseta é dele. Ó, Ele me ajudou a fazer a arte para colocar Sim. lá, né? Que eu coloquei a minha cara, 3 metros de altura, imagina só o meu rosto, 3 metros de altura. E como se eu estivesse olhando para baixo, né? Então, ele falou assim, cara, você tem que pôr um slogan aqui engraçado, porque isso aqui vai ficar, tipo assim, todo mundo vai lembrar disso. e passa muita gente ali. Passa muita Muita gente. gente. Então colocou assim, Evandro Tatu, o meu rosto gigantesco, e colocou assim, tatuagem realista do rosto da sua mãe a uma escritinha. Eu falei, cara, certeza que a gente vai colocar isso? Ele falou assim, não, vamos colocar assim. Então já ficou engraçado ali a situação, né? Só que a brincadeira não terminava ali. Porque quando eu pensei em colocar, eu já tinha pensado em vandalizar e Sim. criar toda uma história por trás, né? Então eu criei um roteiro de tudo que eu ia fazer e no último dia eu fui lá, comprei tinta, comprei tudo para vandalizar o negócio. Então eu fui lá, pintei, fiz um X no meu olho, pintei um bigodinho de vermelho, pichei tudo. E tudo foi gravado. Chamei um drone, chamei a equipe de filmagem, chamei Que hora tudo. que foi feito isso? De noite, à noite. De noite. E eu lembro que no dia eu tenho vários amigos que são policiais, né? Sim. E eu falei, cara, eu queria tomar um enquadro na hora que eu estivesse fazendo isso, pra filmar. E eles falaram, cara, é impossível, a gente aí não pode não deslocar pode. uma equipe pra fazer isso. Então eu falei, não tem problema, né? Já que não vai poder ser, vamos fazer do jeito normal. E então a gente fez isso, aí um amigo meu gravou com drone, de uma visão de cima, tudo feito, esquematizado para fazer esse rolê, né? Aí a sorte que de noite eu passei e filmei do jeito que estava pichado. E na hora tava passando a polícia. Porém, eu tava com a minha esposa, eu tava com as crianças, Sim. e eu tava com a touca de bandido mesmo. Aí eu falei, cara, eu já Que vou... depois mostrou os vídeos da galera. Mostrou. Então, assim... eu queria tomar esse enquadro, a polícia passou, a sorte que a gente conseguiu pegar um take que não mostrasse nada, eles viram que era uma brincadeira, Sim. não pararam nem nada, né, só deram um joinha e seguiram o caminho. E aí, qual que era o plano? No outro dia eu ia chegar de manhã, ia meio que assustar com o que tinha ali e ia gravar um vídeo. Beleza, fui dormir, pensei tudo que eu ia falar, cheguei lá no outro dia, o que tinha acontecido? A empresa já tinha trocado. Tinha pintado inteiro de branco. Aí eu falei, cara, agora lascou. Todo esse plano que eu fiz pra nada. Aí eu fui e falei, não, vou reverter a situação. Aí eu fui até lá, postei o vídeo, falei que eu tava muito triste, desci, fui até o outdoor e gravei, que tava em branco. Agradeci a empresa, Que pra limpar. né? falaram assim, muito obrigado, que eles agiram com rapidez, que já tiraram porque eu tava muito envergonhado e tal. Cara, E fui muito criando bom. uma história. Então todo mundo ali estava acreditando. Eu recebi mais de 200, 300 direct. Sim. Então eu não respondi a ninguém para não criar uma suspeita. E eu falei que eu ia até a van para ver se eu conseguia uma filmagem. Que a filmagem já tinha do drone, como simulando a van. Então isso foi todo um... Não, e o mais bacana foi a quantidade de pessoas que compartilharam, né, o Nossa, vídeo nossa. dele com a revolta, né? Cara. Pô, triste. Os caras falando assim, ó, onde já se viu fazer isso com o Onde já cara? se viu? A minha Não mãe me sei o ligou, quê, falou assim, não fica Eu triste, fui um meu dos que filho. postei também. Você não fica triste, inveja, é assim mesmo. Calma, mãe, que eu acho que eu sei quem que fez. A galera, o pessoal da polícia fala assim, o que é dele tá guardado. A gente vai pegar esse cara. Você pode ficar tranquilo que nós vamos pegar quem que foi. Porque eu assinei fictício. Eu coloquei lá PK17, um nome que não existe, Não entendeu? Não tem. Então, criei toda essa historinha. Aí no dia era a gravação de um DVD de sertanejo, eu fui, que eu falei que eu precisava estar com a cabeça fria e tudo mais. Aí a galera acreditou mais ainda. Aí no outro dia eu soltei o vídeo que foi... Cara, foi muito bom. Aí Sensacional. todo mundo quis me matar, né? Mas tá tudo bem. Ó, temos aqui, o pessoal tinha mandado algumas perguntinhas também para falar sobre anestésico, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa super tatuagem que vocês fizeram, mas qual que é a sua opinião sobre o uso, né, em relação do anestésico em relação à tatuagem e também a relação, assim, tem muita gente que é contra, né? Sim. Tem os prós e contras. Queria que você falasse um pouquinho, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, o anestésico em si, a minha opinião, né? Eu sou totalmente a favor. Sim.
porque principalmente nas tatuagens que eu faço, que é o realismo, são tatuagens que duram 8, 10, 12, 14 horas. Então, assim, para aguentar é algo que você precisa, uma pessoa que sente dor moderada, ela aguenta, mas alguém que sente dor normal para muita, ela não vai aguentar. Então, se a gente não usar um anestésico, Sim. a pessoa não vai aguentar, entendeu? Então, eu sou totalmente a favor. Para mim, não muda muito na pele. Ela fica, assim, um pouquinho mais dura, mas não é algo que me atrapalha. E eu prefiro que a pessoa esteja mais confortável para terminar o trampo. Muito bem. E aí a pessoa pode optar ou não, né? Se ela quiser. Exato. Também é. Não, mesmo que às vezes ela quer e eu vejo que ela aguenta, Sim. então a gente fala, cara, é melhor, ou né, a mulher é melhor aguentar do que passar, né? A gente só passa num caso muito... Sim. O Evandro, eu não sei se dá, não sei se tem já, tá no seu Insta o vídeo. Uhum. Maria, tem como a gente pegar um vídeo que tá lá no Insta do Evandro pra gente colocar? Tá nos destaques, né? Tá, acho que tá dos primeiros, né? Que tá... Se ela abrir aqui eu consigo ver rapidinho. Tá, não, só um instante aqui, porque é o seguinte, cara, o ano passado, eles fizeram, ele mais alguns amigos, ele vai falar o nome de todo mundo aqui e tal, fez uma tatuagem, né, em um centro cirúrgico, né, em uma clínica aqui em Rio Preto, um hospital, na verdade, aqui em Rio Preto. E aí eu vi todo mundo preparado, todo mundo daquele jeito, eu falei, lá vem mais uma dele. Que mais será? Uma brincadeira, porque... O que será que ele vai aprontar? Agora ele é um médico, agora ele é um doutor, né? Exato. E não, na verdade, assim, era uma coisa séria. E aí tem uma pessoa que tatua as costas inteiras, né? Inteirinha as costas. E aí foi desde o desenho, né, que aconteceu, foi feito em um hospital aqui em Rio Preto, desde o desenho, juntamente com os outros amigos. Aí eu acho que a escolha dos amigos também é uma coisa Exato, eu vou falar que sobre deve isso. ser. Uhum. Eu queria que você explicasse como que foi essa história. Na verdade, eu tinha visto esse procedimento feito nos Estados Unidos, né? Que é a tatuagem com anestesia. Na época eu não sabia qual era o tipo de anestesia, Sim. né? E ainda, se eu não me engano, no Brasil acho que uma pessoa tinha feito só. Até então a gente foi o primeiro do estado de São Paulo a fazer esse procedimento. E chegou esse rapaz lindo, maravilhoso, que é o Rodrigo, vou mandar um abraço para ele. E falou que queria tatuar as costas, né? E no dia, não sei o que passou na minha cabeça, eu perguntei, cara, você teria coragem de ir no centro cirúrgico e apagar realmente pra gente tatuar? Ele olhou pra mim e falou, cara, eu tenho coragem. Falei, você não tem medo de morrer e tal? Ele falou, não. Cara, é muito... Ele falou, cara, eu sou super saudável, não vai acontecer nada, tudo mais. Aí eu falei, então vamos tentar fazer acontecer. Foi onde a gente começou a ligar para os hospitais e tudo mais. E, se eu não me engano, acho que ele ligou no Alsta e o Alsta passou o contato do Hospital Dólios, né? Uhum. E a gente conversou com a chefe da anestesia e ela, inclusive, tem tatuagem, né? E ela super topou a ideia, falou, não, eu quero muito fazer, vamos fazer acontecer. E foi muito rápido o processo de falar, não, agora vai. Tipo assim, a gente tinha 1 semana e meia de preparação. Olha, cara. Então, Olha o doutor Evandro. Olha o doutor aí, ó. Não, eu me senti, cara, é igual quando você vê uma série, um filme lá dentro do centro Sim. cirúrgico, é igual. Cara, Que eles vão, lavam a mão, colocam a luva na sua mão, é muito medicina massa. por amor. Medicina por amor. Eu aproveitei o máximo ali que eu pude, né? Que bacana, né, cara? E então, quando se concretizou que a gente ia fazer, eu precisava de 2 pessoas, na verdade 1, 2, ou se tivesse uma quarta, né, 3 ou 4. E que fosse com um estilo parecido ao meu, Sim. né? E então o Tássio e o Rafael, que são de Franca, eu tinha ido numa convenção em Franca de tatuagem e eu já tinha visto eles tatuarem juntos, fazendo umas costas, né? Um trabalho inteiro assim. Porém, a pessoa estava acordada, né? Então eles já tinham experiência em trabalhar ao mesmo tempo e é um trabalho, um estilo que eles têm um pouco mais rápido que o meu. Sim. Então eu falei, cara, eu preciso desses 2. Mandei mensagem pro Tássio, ele na hora, ele falou, não, eu topo, na hora eu vou. Qualquer dia, qualquer hora eu tô aí. Que legal, cara. E então deu muito certo ali, na hora a gente, né, revezando. Às vezes eu tinha que tatuar embaixo do braço dele, do jeito que dava, e foi muito massa, uma experiência muito legal. Quanto tempo que durou a tatuagem?
Cara, a tatuagem em si, se eu não me engano, foram 8 horas. Sim. Ele ficou sedado 9 horas. Sedado, né? Até então a gente não sabia qual que era o tipo de anestesia. Então, e qual foi o tipo? É uma sedação. É a mesma que faz endoscopia. Ah, Então entendi. tem um risco muito menor, muito menor. Que é aquela Ou não, é aplicado ou é aquela que... Não, eles aplicam também. aplicam. Eles respiram, mas ele aplica também. Sim. Então, só que é um grau, acho que um pouco maior do que só endoscopia, sabe? A doutora me explicou com palavras assim, pra mim Sim. entender, que é como se ele tomasse dose de uísque. Então vai Entendi. tomando uma, você vai ficando legal. Você vai tomando uma até ele chegar cair. no- Até Entendi. ele cair. Ah lá, lava a mão, seca, é Tudo muito massa. igualzinho, cara. E o desenho foi ele que escolheu? Foi vocês? A gente foi... A gente escolheu junto ali, né? Ele queria mais ou menos a caveira e o tigre. Uhum. Então eu junto com os outros tatuadores e ele no dia, a gente tirou um dia antes só pra medir as costas, fazer o desenho. E aí deu super certo. E o que eu achei mais engraçado também que é o seguinte, quando terminou, né, a tatuagem, a hora que acabou a sedação, o cara acordou. Pô, a hora que ele viu o desenho, como que tava, como que ficou, né? Aham. Naquele momento, assim, olha como é que foi, cara. E é muito real, parece ter um buraco nas costas do cara. Ficou né? muito legal. Ficou muito da E hora. a gente não sabia do jeito que ia ficar. Porque Sim. como ele fica deitado, Aham. não existe forma dele levantar pra gente poder ver o desenho. Cara, mas ficou... Então, assim, a gente em nenhum momento sabia exatamente do jeito que ia ficar. Lá tinha uma escadinha e eu subia nessa escada com uma canetinha na mão e falava, não, aqui precisa mexer um pouquinho. Descia Entendi. e mexia. E toda hora a gente tava fazendo isso. Show de bola. Bom, isso aí depois teve uma repercussão. Foi pra Nossa, jornal, demais. teve TV, matérias e muito mais que Demais, fizeram, demais. né? Já tem uma parte 2 que vai acontecer? Já existe a possibilidade de fazer? Tem vários, assim, a gente tá né, conversando certinho, algumas reuniões aí com o pessoal do hospital. Existe uma outra forma de fazer com gás também, né? Que é a forma que os dentistas fazem, que às vezes a pessoa tem muito medo de fazer um procedimento dentário, então ela E é aí um a galera gás. que fez, né? A galera que fez, eu, Tássio e Tássio, Rafael. Rafa. Então a pessoa inala um gás, ela ainda tá consciente, porém ela tá o corpo totalmente formigando, ela não sente, que seria uma outra opção, né? Então tem sim uma galera que quer fazer esse procedimento mais e eu Agora, adoro. aquela pergunta que não se quer calar, né? Depois que acaba a tatuagem, a anestesia e tal, a hora que o cara já retorna, é tudo certinho. Aham. Como é que funciona a dor? Cara, É só analgésico e... O medicamento que eles aplicam nele no momento ali dura ainda 2 dias. Ele tá vai brincando? sentir a dor depois de 2 dias e já não é tanta dor. Que já tá cicatrizando. Então, tudo. porque até no final aí, quando vocês viram, cara, eu esfreguei as costas dele com uma bucha. Sim. Lá no hospital eles te dão... É tipo uma buchinha que você rasga, ela tem o sabãozinho dentro. Eu esfreguei como se... Sabe, esfregando umas costas mesmo. Ele não sentia nada. Então, como o corpo... como ele sentia a dor e ele não estava acordado, o corpo não produz, tipo assim, acho que é um hormônio que fala, que faz liberar essa dor, essa aflição, né, no corpo, de estar tremendo, de estar com febre. Então ele não teve essa reação, então foi super de boa mesmo. Ô, Evandro, como é que funciona tatuar em outro país, né? Uhum. A experiência que você tem no caso da Espanha, assim, vai do tatuador ou outro país realmente, o jeito de tatuagem, o que eles fazem é diferente do Brasil? Cara, lá é um pouco diferente, né? Todo o processo que eles fazem é diferente, desde do cuidado que eles têm, máquina, agulha, tudo isso eles são diferentes. Lá se precisa de alguns certificados para você poder tatuar, né? Um certificado na Espanha chama higiênico sanitário, que é um curso que você tem que fazer de asepsia, né? Que você tá apto para fazer ali um procedimento, né? E aí ou você procura um estúdio, né, no caso, que aceite pegar uma pessoa de fora, ou você, tipo assim, conquista um cliente e tatua em casa, né? Não tem outra forma de realmente de fazer. Muito pelo contrário do que a galera pensa, que vamos supor, fora do Brasil só tem cara monstro, fora do Brasil, cara, totalmente ao contrário. Lá tipo assim, tem a galera que é boa, mas tem muita galera que é ruim também. Sim. Então é uma visão que a gente não tem até chegar lá, né?
Ó, a Laura tá aqui, ó. O que o Evandro não inventar, cada dia tem uma história nova, né? Aqui Não tem o que porque eu não fazer. lembro, eu tenho memória curta, eu não lembro de muita coisa. O Lucas tá falando que ele acompanhou a história do outdoor também, que se divertiu muito e ficava atualizando no Instagram pra Legal, saber o que, né? que ia acontecer. O que, né? que ia acontecer? Se tinha conseguido achar o pessoal. O Everton, que fez aquela pegadinha que eu não caí, na verdade é o Fumaça, né? Ele mora nos Estados Unidos. E ele tá aqui, ó. Aqui é o Fumaça dos Estados Unidos, saudade das nossas resenhas na rádio. Tava pensando aqui em fazer uma tatu de uma nota de 100. Um abraço pra vocês aí, viu? Já sei até onde. Poder fazer, não é? Que mais aqui? A Maria também, nossa, levei um susto, é um artista mesmo, né? A Laura falando que é uma história que até hoje ele mesmo não acredita. Um beijo também pra Joyce, que tá acompanhando a gente aqui. Quem mais tinha mandado aqui pra gente aqui? Wesley, queria que você compartilhasse com a gente alguma tatuagem, né, memorável, aquele trabalho que você fez. Aham. Esse eu acho que é um que realmente Não, vai sim. ficar. Mas um que você fez, você falou assim, cara, eu cheguei no ápice aqui, esse desenho, o tempo que você levou, a qualidade e tudo mais. Não sei se dá pra colocar aqui, é o primeiro que eu tenho salvo, que é o do Ragnar, que é da série Vikings. Não sei se eles vão conseguir colocar, tá no meu Instagram. Foi um trabalho fixado? que... Tá fixado. Tá. Foi um trabalho que um cliente lá eu tava na Espanha, ele me procurou para fechar um braço de uma temática, né? E eu propus para ele o Vikings, Nossa, né? velho. E ele super topou a ideia e tudo mais. E a gente começou o trabalho por baixo. Do outro lado tem um rosto também de outro personagem, que é o Floki. E é uma série que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, né? O Flow que é aquele que ficava dos barcos lá, dos o barcos, louco, Então eu fiz o Floki e eu tive um resultado muito bom no Floki. Cara, Então, muito bom. com esse resultado, na minha cabeça eu tinha um problema, porque o Ragnar, ele precisava ficar melhor que o Floki, porque todo mundo ia esperar mais. Então foi algo que eu estudei muito. Cara, e pra quem é fã da série Vikings, é absurdo assim, né, cara? Então fazia muitos anos que eu não sentia medo em tatuar, que eu sentei e falei, eu tava com medo realmente. E a hora que acabou o trabalho eu olhei e foi tipo assim, o êxtase no momento ali, né? Claro que depois eu fiz algumas tatuagens com mais técnica ainda, né? Mas nesse momento eu fiquei uma semana, eu fiquei eufórico, eu não acreditava realmente. Tem alguma coisa que você não faz de tatuagens? Você não tatua ou não? Cara, por enquanto o que eu não faço é rosto colorido, Sim. que é uma coisa que eu vou começar a estudar no final do ano, né? Que eu já peguei, estou estudando colorimetria, porque rosto é um negócio muito complicado, né? Então a gente não pode variar nada, um tom, uma pinta igual o Ragnar. Se você pôr uma pinta que ele não tem, já não é ele. Sim. Então é algo que a única coisa que eu não faço, por enquanto, é isso. Ô, Evandro, agora uma coisa que a gente destaca muito é assim, você aproveita demais as redes sociais, né, cara? É uma arma, é uma ferramenta sua muito forte em relação ao marketing que você faz. Hoje, quem não usa rede social, quem não mostra o seu trabalho, porque é o seu portfólio, né? Exato. Quem não mostra vai desaparecer, né, cara? Porque não tem como. Não Hoje tem ela como. é crucial pro seu trabalho. Não tem como, assim, eu tive que... foi através de um comentário que eu recebi faz anos atrás, né? Que era uma moça que colocou que eu parecia ser muito sério, tipo, na minha rede social, sendo que eu sou totalmente ao contrário. Sim. Então me fez repensar e falar, cara, eu não é o Floki, quando eu tinha feito. Foi algo que eu fiz Cara, é muito igual. repensar Perfeito. por que a galera achava que eu era sério. Porque eu mostrava isso, realmente. Então eu mostrava uma pessoa que eu não era. Porque eu não saía, não colocava a cara, né? Naquela época era difícil quem colocar a cara. Então eu fui aos poucos gravando e mostrando quem realmente eu era. Então foi indo, cara, cada vez a mais, né? Eu não sabia que ia tomar essa proporção, que, né? Hoje a tatuagem é secundária, né? A galera Sim. vem pra ver meu dia a dia, pra ver como as brincadeiras que eu faço e tudo mais, como é o estúdio realmente por dentro. Show de bola, cara. Uma outra coisa também bacana que a gente percebe é o seu trabalho e a seriedade que você tem com a tatuagem, da quantidade de eventos que você vai, né? As convenções que você participa, os network que você faz. Isso também é uma coisa que não tem como mais, né? Hoje você tem que estar sempre presente para aprender e compartilhar as coisas. Hoje você tem que estar sempre presente, conversar com a galera de fora, participar de convenção, igual...
Eu já ganhei prêmios, né, em convenções, já fui jurado, que é Sim. algo bem legal também. Mas o mais importante é o network, aquela pessoa que você conhece, que é de outro lugar, que você quer estar junto ali, né? Então hoje é essencial você estar presente, estar participando em vários eventos, mas principalmente no que é da sua área, né? No meu caso, tatuagem, eu tenho que estar sim ou sim. Bom, em relação à premiação, os prêmios Aham. que você já faturou, que você já ganhou aí, é muito bacana quando você faz uma viagem ao passado, né? Quando você faz aquela primeira tatuagem, que a princípio você achou que tinha ficado ruim, no outro dia você achou que já estava bom e tal. A confiança que o cara deu também para que você pudesse fazer a tatuagem, né? E depois de tudo que você passou nesses 8 anos aí, de tudo que aconteceu, quando você recebe um prêmio, quando você é valorizado, você vê que uma marca te procura para você ser um embaixador. Como que é tudo isso, cara? É tipo o que a gente começa e a gente quer alcançar isso, né? Tipo, você ser reconhecido, você ser... Claro que hoje eu vejo, é uma besteira, assim, digamos, né? Você não precisa começar para ganhar um prêmio, Sim, claro, né? claro. Mas até então, você busca ali, tá no meio da mesma galera que tá ao seu entorno. Então você quer muito, é algo que você estuda, sabe? Você não dorme, fica sem dormir, pensando no que você vai fazer para poder se destacar no meio ali da galera, né? E o primeiro prêmio é uma sensação, assim, é indescritível, assim. Você tá no meio de 200 pessoas que estão competindo com você e você ganhar um prêmio ali, subir ao palco, receber o troféu, é muito massa. Reconhecimento é Nossa, sensacional, demais, né? demais. E como que você vê a cena da tatuagem hoje em Rio Preto, por exemplo? Em Rio Preto, em região aqui. Cara, a cena, ela, com os anos, ela mudou muito, né? Quando eu comecei a tatuar, haviam poucos tatuadores, certo? Então, eu comecei numa época que era mais fácil começar. Os materiais eram menos acessíveis, era mais difícil. Porém, existia mais clientes interessados, né? Hoje, o problema tá que tem muitos tatuadores, certo? Então, a pessoa que começa hoje, ela vai enfrentar mais dificuldades em conquistar os seus clientes, porque ao ter mais tatuadores, a pessoa ela confia nos melhores. Então, assim, a cena da tatuagem hoje tá para os melhores de cada categoria, né? Então, a galera que começa hoje, ela tem que ralar muito, muito mesmo. Porém, os materiais, igual eu te falei, a máquina tá sem fio, tá sem barulho. Então, o equipamento tá melhor para ela poder evoluir mais. Então, hoje, quem não estuda, quem não grava, vai ficar para trás. E uma coisa também que eu acho interessante, assim, você é muito procurado, por exemplo, o pessoal quer ser o seu estagiário, a pessoa fala assim, cara, deixa eu ficar um pouco perto de você, deixa eu aprender como é que é as suas técnicas e não sei o quê, eu tô começando a fazer os desenhos agora, eu queria também um dia ter uma oportunidade, tem um pessoal que te procura, já tem uma galera que você sabe, cursos, você já pensa em fazer também um negócio maior? Assim, essa galera que me procura, realmente, eu não tenho um espaço, eu não tenho na verdade, espaço sim, né, teria, mas eu não tenho um tempo para me dedicar a essa pessoa, né? Porque se eu colocar uma pessoa e não explicar nada ali, ela não vai aproveitar o tempo. Sim. Então, mesmo que essa pessoa que eu não possa estar com ela ali, eu falo, cara, vem um dia aqui, passa um dia aqui comigo, então eu vou te explicar as coisas, eu não cobro nada. Tipo, às vezes para eu dar uma dica, nem que for de máquina, de equipamento, pelo menos para a pessoa não gastar, né, o dinheiro com coisas que ela não teria que gastar. Cursos, na verdade, eu dou um curso mais avançado e privado, assim, sabe? Eu gosto de pegar aquela pessoa, fazer uma tatuagem junto com ela, sabe? Eu fazer um pedaço, ela junto e ela fazer o outro, eu explicar exatamente o que ela tem que fazer, do que fazer algo para muitas pessoas, sabe? Entendi. Então eu gosto de isso aí. Faço pouquíssimas vezes isso. Até acho que em maio eu vou pegar 2 rapazes aí que quer passar o dia lá comigo, então a gente vai meter marcha junto.
Show de bola. Ó, quero falar com vocês aqui 2 recadinhos importantes antes da gente ir para a última parte. Falar do Transforma Empreendedor. É isso mesmo, tá? Dia 14 de setembro desse ano vai ter lá no Teatro Paulo Moura a segunda edição do Transforma Empreendedor. A Dri já esteve com a gente aqui o ano passado, a nossa querida Dri Fé. A gente vai estar falando por aqui, né, sobre esse evento, que na verdade que é um dia de imersão presencial que para poder ter as estratégias de crescimento do seu negócio e destacar no mercado para você poder lucrar mais também, tá? Você pode entrar em contato pelo site transformaempreendedor.com.br, tá bom? Na semana que vem a gente já vai ter o link aqui também para você já ter o acesso, para você já cadastrar e já garantir o seu ingresso para você ter essa presença no dia 14. 14 de setembro, tá? Lá no Paulo Moura, a gente vai estar fazendo essa cobertura também, vai estar levando lá as informações e destacando também o Transforma Empreendedor nesse ano de 2024, tá bom? Agradecer também aqui uma assessoria sensacional que está junto com a gente, uma parceria incrível, né, que desde quando começou aqui, que é a Ana Campos. Ana Campos Consórcio e Consultoria. A especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, tá? Com a Ana Campos, você vai fazer o seu consórcio, lá você vai encontrar, inclusive, a facilidade para você adquirir aquilo que você quer. Pode ser, qual é o seu sonho? É o seu carro? É o seu negócio? É a sua casa? Aquilo que você precisa, você procura a Ana Campos, que tem aqui com certeza o apoio do consórcio União. O mais bacana é que você pode ser contemplado, tá? Até a 4ª parcela. Isso aí é em contrato, ou seja, não é uma coisa absurda e não é golpe também. Então ela já esteve aqui com a gente, já contou a sua história, já mostrou como funciona. Então para você que quer saber mais informações, vai lá no @AnaCampos Consultoria para você saber todas as novidades em relação a esse trabalho que ela faz, que é incrível, tá? Bom, falar da Líder FM 98.3, você sabe que de segunda a sexta, das 17 às 21, a gente se encontra no site, também pelo aplicativo e pela Alexa, e você sintonizando 98.3 em Rio Preto, 93.1 em Uberlândia. Daqui a pouco eu vou falar do Sanso antes da gente despedir, e falar agora aqui as perguntinhas finais, a galera que tinha mandado algumas coisas aqui pra gente. Primeiro o seguinte, né? Você vai agora para Espanha. Isso, vamos... Você vai passar uma temporada lá, quando que vai ser, como que funciona? Exato, vamos em junho, né? E a princípio eu vou ficar 3 meses, mas pode ser que de lá eu vou passar um tempinho nos Estados Unidos, que eu fique mais um pouquinho de tempo depois que eu retorno para cá. Aí é tatuar, né? Tatuar e visitar e curtir um pouquinho também. E lá você vai passar na família, os amigos e também vai fazer um tour para poder pegar alguns estúdios, algumas coisas. Exato, eu vou tatuar o pessoal lá, eu vou mais a trabalho mesmo, né? Mas vou levar toda a família junto para eles curtir um pouquinho também. Show. Que mais aqui? Queria que você falasse pra gente em relação a... O que você vê em relação ao futuro da tatuagem? A gente está vendo aqui a inteligência artificial, que já é presente, não tem como, né? E cada dia, igual você fala, é um congresso que eu vou, é um lugar que eu faço, é um equipamento que vem. Você que hoje também tem em relação... Você é um embaixador de uma marca. O que você percebe que está chegando, que já é real ou que está próximo de chegar em relação a equipamentos e tudo mais da tatuagem? Cara, igual você comentou da inteligência artificial, né? Que muitas pessoas, o medo da inteligência artificial, na verdade ela veio só para agregar a gente. Então a gente consegue transformar uma ideia maluca, um sonho, em realidade, né? Se a pessoa falou que estava num cruzeiro, dormindo com uma ovelha e pegando fogo, a gente manda alguns comandos para a inteligência artificial e ela cria isso realmente. Então, assim, hoje ela veio para agregar. O futuro da tatu, eu acho que as tintas, as máquinas estão vindo cada vez com mais força, né? A qualidade da tinta está ficando mais preta, tá durando mais. E eu acho que vai vir bastantes tatuadores aí na cena, e que vão se especializar mais, né? Então eu acho que o futuro é estudar bastante quem está na cena aí, porque quem ficar para trás, infelizmente, vai ter que desistir, porque vai vir uma galera muito foda, né? Muito boa. Essa é uma dica para quem está começando e para quem quer entrar no... Quer entrar. E não tem outra forma da gente se comunicar a não ser através das redes sociais, né? Que é o nossa maior arma aí para poder chegar até o cliente e demonstrar como a gente é no dia a dia, né? Sim. Não pode falar.
Não, pode ir. Não, eu queria te perguntar o seguinte, aí pra gente ir pra parte final, eu queria te perguntar 3 coisas. Primeira, como que você tem medo de tatuagem? Eu sinto muita dor tatuando a um nível extremo, assim. Até eu não sei quantas pessoas eu tatuei, acho que mais de 1000. Até hoje eu só vi uma pessoa que é pior que eu em dor. Então, assim, eu aguento 1 horinha, 2 no máximo, né, de tatu. Então, por isso que eu tenho poucas. Inclusive, eu acho que faz uns 4 anos que eu não tatuo, porque eu sempre vou adiando, quero fazer, mas eu vou adiando. Mas eu acho que talvez se eu não fosse tatuador, eu teria bem mais tatuagens. Entendi. Porque como eu passo muito tempo e vejo e todo dia, é igual você na sua casa escutar a rádio, é complicado, né? É igual você ser dono de uma lanchonete, né? É. E tá ali pra poder fazer. Exato, então eu acho que é isso, eu teria mais tatuagens se eu não fosse tatuado. E também a dor, né? Mas hoje, com o avanço aí da tecnologia aí dos anestésicos, eu vou terminar de fechar o braço. O que você acha do tatuador que ele mesmo tá fazendo tatuagem nele? Tá se tatuando então? Como eu não sabia que eu ia ser tatuador, eu tatuei o braço esquerdo. Então, como que eu vou me tatuar se eu sou destro? Se eu soubesse, eu teria feito no direito. Porém, eu guardei as minhas 2 coxas, estão vazias aí, pra mim futuramente fazer algo. Mas eu acho super bacana. O tatuador, muita gente aprende na própria pele, pega a coxa, faz uns testes, eu acho super legal. Muito bem. Sobre celebridades, assim, você já tatuou bastante gente, muita gente aqui da cidade, famosos, não famosos e tudo mais. Quem que você gostaria de tatuar? Tem alguém que você fala assim, pô, cara, se esse cara me deixasse eu fazer uma tatuagem nele, pode ser um famoso, pode ser uma outra pessoa que você vê na rua aí e tal. Porque eu fico imaginando assim, você tá no shopping com a sua família. Sim. Você pega a sua esposa e seus filhos, vai passear, e de repente você vê uma pessoa que você tatuou, você fala assim, putz, cara, ficou legal a tatuagem que eu fiz, hein? Você vai vendo o resultado, você vai vendo as suas coisas. Como um dentista vê alguém que fez um tratamento, um médico operou, alguma coisa nesse sentido, né? Pra poder ver. A Dani, quando te vê, que fala assim, é o meu orgulho, porque é o único que, nós dois aqui, que nutricionista que deu certo. Como que é isso, né? Porque você vê essas pessoas e aí de repente você fala assim, pô, cara, tem um cara ali que se eu tivesse oportunidade, ou um famoso ou não, seria uma tatuagem incrível que eu ia fazer nele. Então, eu tatuei o Ícaro, né, da dupla Ícaro e Gilmar, eu tenho um carinho muito grande por ele, Que inclusive também teve mais uma pegadinha no dia do aniversário, viagem. A gente acabou pegando uma amizade, que ele é uma pessoa muito simples, e casou muito bem, porque eu também não gosto de ficar em cima, sabe? Pedindo coisa. Então ele se sente muito à vontade quando ele tá com a gente. Mas assim, famoso, não sei. Eu acho que se acontecer, aconteceu, sabe? Eu não fico muito... Uma pessoa, um rio-pretense, que eu queria muito tatuar, famoso, que tá no meio da socialite, é o Federico Tebar. Ele tá adiando, mas você já conversamos e vai acontecer. Que ele vai chocar a sociedade com a tatuagem que ele vai fazer. Ele já sabe. Um abraço aí, Federico. Ô Fred, vamos marcar um dia pra você. O dia que for acontecer, a gente vai gravar. Pra poder mostrar aqui. Eu brinco, eu falo com ele que às vezes ele tá no shopping fazendo um evento, todo no traje, né? Aquele pessoal, você passa no shopping, tá tomando champanhe, e eu passo do lado de chinelo, assim, olhando toda aquela galera. Manda um salve assim pra ele e tá tudo certo. Antes da gente despedir aqui, deixa eu falar aqui do Sanso Estúdio Automotivo, que é o nosso novo parceiro aqui, tá? Você tá vendo aqui no QR Code também. Cara, é um serviço automotivo diferente, né? A gente sempre fala que é o diferente aí dos iguais. São mais de 2.500 veículos atendidos. Lá você vai encontrar serviço com pacote diamante, rubi, esmeralda e vai deixar o seu veículo, cara, realmente do jeito que você quer. A limpeza o que eles fazem, o tratamento no seu carro é absurdo. Ele recupera a cor, se o seu carro tá com o banco todo encardido, Cara, não adianta, procura aqui, é só você ir direto no @Sanso Estúdio Automotivo. A partir de semana que vem, a gente já vai começar a contar a história deles, tá? Mandar um beijão aí a um casal que eu, já admiro demais, e a gente vai estar contando a história, nosso parceiro novo aqui também, do nosso querido Noir. Agradecer também o Evandro pela parceria, pela amizade. Cara, desejar tudo de bom pra você, que você continue sendo esse cara alto astral, isso é o seu diferencial, tá? Porque a tatuar seja o plurifodão, a gente sabe disso. Eu conheço várias pessoas que já fez tatuagem. Eu fiz a tatuagem com você, tô muito satisfeito.
na hora ainda, o meu maior medo não era a dor, era como é que a minha barriga ia ficar na cadeira. Ele falou, não, cara, minha cadeira aqui é igual um Transformer. É um Robocop. Já vou mexer aqui, vai ficar tudo certo, foi a primeira de outras que a gente vai fazer com certeza. Beijão na sua família que eu conheci, que é Legal. incrível. Beijo que eles estão lá me vendo lá. E, cara, tudo de bom pra você. Queria que você mandasse aí beijos e abraços e mandasse alô pra quem que você Muito quiser. obrigado. Queria primeiro mandar um beijo pra meus filhotinhos lá, o Eric e a Chloe, que tá assistindo o papai. Um beijo pra Laura, que é minha esposa. Beijo, Laura. Pra minha família, pra todos os meus clientes, né? Sim. Que gostam. Queria aproveitar também, mandar um abraço pro pessoal da marca que me patrocina, que é a Fórmula 47. Claro, Que é uma empresa que confiou no meu trabalho, né? Então eu gosto muito de usar o pigmento deles, todo o equipamento de tatuagem. E a Musotoco, que é uma marca de Você é o embaixador. fonte de tatuagem, ela é uma marca espanhola, que eu represento ela aqui no Brasil, né? Que é é a melhor, sem discussão, que é a melhor máquina de fonte de máquina de tatuagem. Queria mandar um abraço para eles. Show de bola. Ó, semana que vem vamos ter o Paulo Emílio aqui, tá bom? Na quinta-feira, dia 25, para fechar o mês de abril. Obrigado à companhia de todo mundo, toda a galera. O Evandro vai receber também aqui um voucher lá do Maridon Burger House, para ele ir lá com a família dele também, para Legal, já fui, eu vou voltar lá. Nós já fomos lá e foi sensacional, um hamburgão que a gente comeu. Beijão para toda a galera. Lembrando, tá, que você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar com a gente. Final de semana, dá aquela maratonada e confira aí os 65 episódios que a gente tem aqui do No Ar. Até semana que vem. Valeu!